Vamos ler aqui um capítulo de razão do poema de José Guilherme Melchior, maior pensador brasileiro, cara fantástico. Então, é um livro de 62, 63, por aí. Ele tinha uns 23 anos, 21 anos quando publicou esse livro. 22, por aí. O capítulo que eu vou ler é um texto sobre um poema de João Cabral de Melo Neto, uma análise que José Guilherme faz do poema Imitação da Água, de João Cabral. É do livro Quaderna de 1960, um grande poema. O Leamos. Onda Mulher, onde a mulher, é o título do capítulo. De flanco sobre o lençol, paisagem já tão marinha, a uma onda deitada na praia te parecias, uma onda que parava, ou melhor, que se continha, que contivesse um momento seu rumor de folhas líquidas, uma onda que parava naquela hora precisa, em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila, uma onda que parava ao dobrar-se interrompida, que imóvel se interrompesse no alto de sua crista, que fizesse montanha por horizontal e fixa, mas que ao se fazer montanha continuasse a água ainda, uma onda que guardasse na praia cama finita a natureza sem fim do mar que se participa em sua imobilidade, que precária se adivinha o dom de se derramar, que as ondas faz femininas, o mais o clima de águas fundas, a intimidade sombria, e certo abraçar completo, que dos líquidos copias. Finalizado o poema, vamos começar o texto. O livro é Quaderna de 1960, de João Cabral de Melo Neto. O poema é Imitação da Água. O tema é a mulher. Tema raro e surpreendente na obra desse poeta de devoção anti-encantatória, de aspereza e rigor. Imitação. O poema começa pela analogia de flanco sobre o lençol, paisagem já tão marinha. A comparação da mulher com uma onda já está localizada numa paisagem também análoga ao mar. O lenço já é uma praia. A visão da mulher de flanco é algo rápida, o verso o revela. Mas a visão do lençol praia é bem mais ampla. Há uma simetria em 8 sílabas para mostrar a sua largueza. Por exemplo, paisagem já tão marinha. Quando chegamos desde a paisagem a essa onda mulher, a ausência de lisão, há uma e a sábia colocação de sons em D, a letra D, imprimem no ritmo a calma e o movimento de um deitar, pois ambas, mulher e onda, deitadas estão, além do que paradas, uma onda que parava. Aqui, porém, o poema vai dar indicação à reflexão. O que até agora se via, antes que visto, é contemplado mentalmente. O pensamento vem definir o que os olhos simples recolheram, experiência que a razão melhora, o melhor, uma onda que parava, o melhor, que se continha. E como o pensamento desencaixa um conceito de outro, percebe nesse conter-se a contenção das próprias qualidades da onda que é mulher. Por isso mesmo, a onda que se continha é agora aquela que contivesse. O tempo indicativo virou subjuntivo, na exata proporção
em que a experiência direta se tornou, nas mãos do espírito, ensaio de analogia e pretexto de definição. E esse modo mental, por excelência, esse verbo do possível, é sempre o subjuntivo. Mas, uma vez contida, a onda era como se contivesse por um momento seu rumor de folhas líquidas. A onda, a mulher estava silenciosa, silenciosa, horizontal e estática. Eis a tríplice condição em que se dá, captada num instante brevíssimo, num segundo, num átimo, a mulher cristalizada imóvel. A terceira quadra do poema intensifica extraordinariamente essa aparência, com o vigor metafórico que reconduz o verso ao indicativo. Voltemos ao poema. Uma onda que parava, naquela hora precisa, em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila. Voltando ao texto de Zé Guilherme. O preciso instante em que o olho se fecharia, nesse curto momento, a onda se deteve. Também nossa contemplação da mulher acompanhou a brevidade expressa desse corte. O próprio ouvido o viu. Nos pp, nos pre e bre, dos 4 versos da demora da queda possi. Voltando ao verso, em que a pálpebra da onda. Pode ver aqui. Em que a pálpebra da onda, e nos saltos precipitados, onde a onda detida por pouco, por muito pouco não cabriolou, cai sobre a própria pupila. Movimento instantâneo, a terceira estrofe contrasta com a seguinte. Esta até se prolonga diante dela, até alcança uma ação desde o começo, desde quando a onda começara a dobrar-se, para trazê-la até o momento de interrupção, de congelamento. O tempo traduz tudo isso. Permanecemos no indicativo, mas do imperfeito passamos ao anterior mais que perfeito. Uma onda que parara. Mesmo o verbo interromper supõe uma continuidade. O tempo é mais largo, tanto para trás como para frente. Na sua largueza, cobre um instante do imperfeito, e no terceiro verso volta a ser subjuntivo e reflexivo, volta a ser prospecção do raciocínio definidor. Contraditória, mesmo onde as outras foram curiosas. A quinta quadra refere a mulher simultaneamente imóvel e móvel, fixa e líquida, montanha e água. Porém, nenhuma outra a percebe melhor. O que afinal nos diz o poeta é toda a verdade do ser feminino. Nem há comentário mais adequado a seus versos do que um grande estudo da feminilidade, uma fenomenologia da mulher. Ser montanha e ser água, ser tão sólida e tão fluida. Aqui reside o que Buitendijk, o penetrante autor de A Mulher, considera como característico no mistério feminino da imanência. Nada mais feminino que esse viver para dentro em recuo, em distância das coisas e sobretudo das ações. Doce comprazer-se em si, inabalável interioridade, estar como se estivesse dormindo. O homem mal sabe existir sem transcender-se, sem passar adiante, sem esquecer-se de si, por lançar-se totalmente no que faz. A mulher, ao contrário, está plena em si mesma. Parece que sua ação mais própria consiste em adentrar-se. O homem, quando dorme, nunca tem aspecto satisfatório. Mulher dormindo, em compensação, atinge um encanto tão pleno, tão máximo, que até conduz o poeta a dizer que ela, quando nos fala com doçura, é como se não quisesse acordar, o que nela ainda dorme.
tanto vale a onda enquanto montanha. Se é, não obstante água, é por derramar-se em cuidados em fluxo em continuidade, pois a mulher, não como o homem, se deita, transborda e dá. O que antes se deitava na doce posição da solidez, agora se deita como os líquidos, no suave espraiamento de quem se entrega, umedece e envolve. A esse respeito, toda ninfa é uma linfa, e os gregos das mulheres mais fluidas, porque mais sólidas, os gregos das estátuas querem que contêm rios, chamavam ambas as coisas pelo mesmo nome, dupla liquidez, de viver em recuo, para dentro e só saber agir dando-se, quietude e doação. As mulheres mais serenas, o feminino mais tranquilo e mais nobre, não é os das mães esposas que pela vida mais longa e totalmente se deram? A sexta estrofe do poema não é menos síntese de contradições. Voltando ao poema, uma onda que guardasse na praia cama finita, a natureza sem fim do mar de que participa. A onda participante do mar, cuja natureza é infinita, inesgotabilidade do mistério, mistério da imanência, o poço sem fundo ou natureza, o ser cuja razão sempre se esconde, e quanto mais compreendido, mais reservado, desdobramento temporal de um estar oculto, a natureza sem fim, porque, como disse genialmente Hegel, o espírito da natureza é um espírito escondido. A natureza infinita do mar, eis a simbólica representação da natureza em geral. Dela participa a onda, quer dizer, a mulher. Na praia-cama, finita, ela está pousada como infinito, como ocultação do seio do utensílio, a cama. Não à toa, a mulher contraria o verso prático, ilimitado da utilidade. O reino do útil é constituído pelo trabalho, pela feição masculina da existência. Buitendjik, uma referência àquele autor que tinha falado antes. Sempre masculina, ainda que assumida pela mulher. Mas a mulher, enquanto tal, ela não trabalha, seus cuidados são outros. Nem ela é Faber, vive antes como os lírios do campo, que crescunt non laborant. Mateus 6:28. Pois olhai os lírios do campo, não vereis outra vida que a vegetal, vívida e interna imanência, do que se dá por acabado em existir ao natural. Daí dizia um psicanalista que o destino da mulher é um simples estar aí, tal como a planta, tal, no campo das ações que eles não dirigem para fora, para a transcendência, para ultrapassar-se como os animais, que segundo Hilke não têm o gosto do além. O acontecimento simbólico da estrofe sexta revela que o poema chegou a um equilíbrio dos dois polos comparados, onde onda e mulher. Na quadra seguinte, já domina claramente o princípio feminino. São as ondas que são femininas por se derramarem. O dom de se derramar remete à nossa ideia sobre a feminilidade da doação. Os Ds e os Fs desses versos compõem uma aliteração notável. As 6 estrofes frequenta a imitação da frase adjetiva, a oração com o que relativo. Monotonia? Não. Uso largo do adjetivo oracional para permitir o jogo do pensamento, a necessária flexibilidade, inclusive, como vimos, atemporal, a espaço temporal. Tudo no poema se rende ao processo intelectual, à própria música, rimas toantes, galas sonoras, ausentes ou discretas. Sobriedade que faz do verso de João Cabral uma linha legível ou audível na condição de legível. Música
para a mente, mas não no sentido encantatório de Bachelard. Música, mas sem o som sensual, a pura partitura da razão definidora, porque é para isso que o poema se encaminha, a partir da sexta quadra, nada além da nua reflexão. O pensamento já superou a experiência e a figura iniciais. Todavia, fiquemos um pouco na sétima, nessa, voltando ao verso, imobilidade que precária se adivinha. Voltando ao texto de Melchior. A mulher onda, muda, estática e horizontal está só precariamente imóvel. Não tem a pétrea imobilidade do sono. Vênus de flanco deitada, mas quase a romper o seu pouso, quase a rolar na praia-cama. Vênus, mas não de Dresde, de Giorgione, entregue ao sono da imanência única, mas montanha que água pálpebra que já não mais cairá sobre a pupila. Vênus, sim, porém de Velázquez, ao espelho em vez de dormir, deitada de flanco, e não como a de Giorgione, na plena onírica e ausente posição de mulher deitada toda de costas. Mulher onda interrompida, Vênus precipite, de flanco sobre o lençol, como o verso diz na rápida brusca palavra flanco, não tanto imanência, agora iminência de ação. Claro que a iminência está aí em seu mistério. A precariedade do imóvel apenas se adivinha. Na realidade, a mulher está parada, desde logo quadra 2, e é antes seu dom de derramar, o que faz precipitável, bem mais do que a sua posição. Em suma, o seu ser água, tanto quanto montanha, pois imanência cedo se recobra na última estrofe. O clima das águas fundas, a intimidade sombria, onde a palavra clima sugere a atmosfera da envolvência dos dois versos últimos, enquanto a sombra resume o último eco do mistério do indecifrável ser feminino, alheio à parte para o seu dentro, mas daí mesmo surgindo como ternura, como forma de corporal do cuidado, úmido modo de ser, tão nitidamente feminil. Certo abraçar completo, o ser mádido, o ser terno, o ser maternal, mesmo que não materno, o bom, o belo, o doce e maduro, ser que embebe e acalenta a pobre e ativa raça masculina, mulher onda, mulher montanha, imitação da água, no que a água tem de condição essencial à vida, eis onde a mulher. Fantástico, simplesmente o José Guilherme é fora do comum. Essa interpretação que ele dá ao texto de João Cabral entra para a história da crítica literária brasileira. Não só a poesia de João Cabral é extremamente perfeita, como o debruçar-se de José Guilherme sobre a poesia de João Cabral é magnífico. Boa noite, até o próximo post. Tchau.